Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu venho falar a respeito do modo pelo qual nós faremos as nossas primeiras leituras. Qual é o sistema aí que nós vamos usar para ler os nossos primeiros textos. Como eu disse, o nosso foco não vai estar na gramática propriamente dita. Não é que nós não aprenderemos a gramática. Nós vamos estudá-la, mas o foco não estará na gramática, mas sim no texto. Vou tentar fazer uma analogia para que fique um pouco mais claro. Vamos supor que vocês queiram conhecer uma pessoa. E essa pessoa que vocês querem conhecer, eu vou dar 3 modos pelos quais vocês podem conhecer essa pessoa. O primeiro é você pegar o testemunho de pessoas que conviveu com essa determinada pessoa, escreveu certas coisas sobre elas e essas coisas escritas por várias pessoas concordam entre si. Várias pessoas perceberam a mesma coisa, certos princípios que regem a personalidade dessa pessoa. Você pode procurar conhecer essa pessoa pelo testemunho de outras que conviveram com ela. É o primeiro modo. O segundo modo é você ter um convívio pessoal com essa pessoa, um convívio direto. Creio eu que é muito mais rico. Porém, o problema é que você terá de fazer por conta própria uma sistematização do que você percebe nessa pessoa. As informações da personalidade dela vão chegar para você todas de uma só vez. E como que você desfará isso ponto a ponto? Só se você for um gênio. Se você for um gênio, você consegue fazer isso. Mas o terceiro e último modo pelo qual você pode conhecer essa pessoa é convivendo com ela e pouco a pouco ir colhendo os testemunhos que outras pessoas deram sobre elas, a respeito dessa pessoa. Então você convive com essa pessoa, estuda determinados comentários que foram feitos a respeito dela e vá comparando, foca em conhecer primeiro as qualidades e leia sobre o que escreveram a respeito das qualidades dessa pessoa. Depois você pode começar a prestar atenção nos defeitos e ao mesmo tempo ir lendo a respeito do que foi escrito a respeito dos defeitos dessa pessoa. E no convívio com essa pessoa, embora você estará prestando atenção num determinado ponto, as informações chegarão para você de uma só vez. Embora você esteja prestando atenção só nos defeitos dela, ao mesmo tempo você estará convivendo com as qualidades dela, com o que ela faz de bom, com os defeitos, no caso que você estará prestando atenção, você estará recebendo informação dela por completo. Todas as informações que ela tem, você estará recebendo, embora você preste atenção em uma só. Só que quando você for ler a respeito das outras coisas e prestar atenção em outras coisas, você não ficará perdido, porque pelo convívio que você tem, você já captou alguma coisa intuitivamente. Bom, vamos trazer isso para o nosso estudo aqui do latim. O que eu quero dizer? Você pode estudar a língua latina pela gramática. Você vai pegar ponto a ponto a gramática e vai fazer, vamos supor, eu vou estudar a primeira conjugação dos verbos em latim. Você pode pegar uma série de exercícios da primeira conjugação e fazer aquela bateria de exercícios só da primeira conjugação, extraindo tudo o mais do texto e colocando nos exercícios só coisas que digam respeito à primeira conjugação ou à primeira declinação. Então você vai fazer uma abstração de tudo mais, vai formular certas frases que se enquadrem dentro desse estudo específico que você faz no momento e você estudará assim, tópico por tópico. Estuda a primeira conjugação, passa depois a segunda, depois a terceira, depois você estuda pronomes, depois você estuda os substantivos, adjetivos, verbos,
orações subordinadas, ponto por ponto. Só que qual que é o problema? Você vai estudar ponto por ponto. Em cada ponto você abstrai todo o resto. E quando você for jogado em um texto real, por exemplo, na poesia de Ovídio, você é jogado, confrontado com o texto real da poesia de Ovídio, você vai ficar maluco, porque você não vai dar conta de traduzir. Porque o seu foco não estava no texto, no texto vivo, você estava estudando como se você estivesse olhando estátuas de pedra. Você pega a gramática pode ser comparada a isso, a uma estátua de pedra. Você não está lidando com um organismo vivo, entendeu? Você estará lidando com pedaços, com abstrações feitas. Então, quando você for ter um contato com o organismo vivo, o ser humano real, a língua latina, como ela é de fato, você vai ter um choque. É o caso da analogia que eu falei. Se você só ler a respeito da pessoa, você pode ler perfeitamente e entender tudo que está escrito a respeito dela. Só que quando você for viver com ela uma semana, você vai ter um choque, porque ela tem várias atitudes diferentes do que estão ali. Por quê? Por causa das circunstâncias, das possibilidades que ela tem de ação no momento. Então, a gramática também é assim. Se você estuda só a gramática e não vai para o texto, quando você for ler alguma coisa real, escrita por um autor real, você provavelmente não vai conseguir ler. Você terá a gramática totalmente internalizada. Só que, ao ser confrontado com o texto traz outras 1000 possibilidades que a gramática não vai te dar. Por exemplo, a gramática não cobre o estudo do contexto. Para você perceber o contexto de um texto a respeito do que ele está falando, é preciso que você o leia. Não é estudando gramática. Então, nosso primeiro foco estará nisso. Nós vamos prestar atenção, sim, na gramática, mas nós vamos usar certos princípios universais da gramática. Em que nós vamos prestar atenção? Vamos pegar um exemplo aqui de uma frase. Vamos supor a frase: eu pintei um desenho. Nós vamos começar a prestar atenção nessa frase palavra por palavra. Vamos supor que você preste atenção apenas no pronome eu. O que esse pronome eu te diz? Ele, por si só, não te diz muita coisa. Você sabe que na frase tem uma pessoa, que sou eu. Se você prestar atenção na palavra desenho, eu pintei um desenho, você foca a sua atenção lá na palavra desenho, também não lhe diz muita coisa. Você sabe que tem um desenho ali na frase, mas não tem como tirar muita informação disso. Agora, se você olhar para a palavra pintei, bom, essa palavra, esse verbo, já vai te dar algumas certas informações. Por quê? Porque quando você fala assim, pintei, naturalmente você já está subentendendo que alguém executou a ação de pintar. E quando você fala pintei, você já está dando quem que executou essa ação, que no caso sou eu. Eu pintei. E ao mesmo tempo, quando você fala assim, pintei, o verbo já pede uma outra informação. O que você pintou? Então, nesse verbo pintei, ele já te pede dois complementos. O que foi pintado e quem pintou. Vamos supor que eu fale a respeito do o verbo dar. Joana deu um relógio ao seu namorado. Se a gente olha a palavra Joana, bom, a gente sabe que tem ali um substantivo que representa ali uma pessoa que é do sexo feminino, está no singular, mas não diz muitas coisas. Se a gente olhar para a palavra, deu um presente, se a gente olhar só o presente, a palavra presente, ela também não diz muita coisa. A gente sabe que tem um presente ali na história, mas não dá para saber muita coisa só olhando isso. Agora, se você olhar o verbo deu, bom, o verbo já vai te dar já vai pedir certas informações. Naturalmente vai surgir na sua cabeça a pergunta: quem deu? O que ela deu?
e o que a quem foi dado. Então, olha o que o verbo já te fala. Deu. Quem deu? A Joana deu. Aí você já pergunta naturalmente. Deu o quê? Ela deu um presente. Tá, mas para quem? Pro seu namorado. Então o verbo já te dá. Só olhando para o verbo, você já percebe que faltam essas informações. O verbo já te dá uma possibilidade de buscar dentro da frase coisas que lhe completem, que possam completar o seu sentido. Então, no primeiro momento, nós vamos fazer isso. Nossa atenção vai se voltar quase que inteiramente para o verbo, quando a gente for traduzir, não traduzir, quando a gente for ler. Quando a gente for ler alguma coisa em latim, a nossa atenção, num primeiro momento, vai estar sobretudo no verbo. E, prestando atenção no verbo, nós vamos ver o que é que ele está pedindo, o que está faltando para completar o seu sentido, e através disso nós vamos procurar na frase o seu significado completo, por meio do contexto. Como eu disse, a gramática não vai cobrir o contexto, a gramática não vai cobrir o tom que o autor dá, se é um tom, se ele está fazendo uma pergunta, se ele está chamando a atenção de alguém, se ele está querendo expressar alguma coisa romanticamente. Isso aí é lendo que você vai perceber. Então, nós vamos prestar atenção primeiramente no verbo e procurar na frase os elementos que faltam para completar as informações que lhe pedem. E vamos começar a prestar atenção ao contexto. O que a frase, a respeito do que nós estamos lendo, o que o autor estava querendo dizer. E com essas duas informações, contexto e verbo, nós vamos tentar ler o que está escrito nessa frase ou no texto que nós formos ler. Isso é difícil a princípio? Sim, é muito difícil, é complicado. Mas você estará lidando com textos reais, entendeu? Você não vai abstrair pedaços da língua para formar uma gramática estudando certos pedaços. Você vai estar em contato com tudo, com todas as possibilidades da língua, lendo um texto real, por exemplo, uma poesia, por exemplo, um tratado sobre alguma coisa, uma fábula. Você vai ler textos que foram escritos por autores que estavam, que viviam em determinado contexto, que faziam uso real da língua. Me parece que essa é a forma mais objetiva e correta de se aprender a língua. Talvez não pareça tão fácil, mas com o decorrer do tempo vocês vão se acostumando. Isso vai, a cada erro que vocês tiverem, as dificuldades vão diminuindo. Quando você tiver um certo erro, provavelmente ao ler um outro texto, você não terá esse mesmo erro. Então, basicamente vai ser isso. Nós prestaremos atenção ao verbo, veremos o que é que ele está pedindo. Por exemplo, se aparece um verbo lá, trovejou. Esse verbo não pede um sujeito, não pede quem trovejou, não pede o que foi trovejado, simplesmente dá a informação que trovejou. Então, prestando atenção ao verbo, nós conseguiremos elencar da frase aí o que falta para completá-lo, e dessa forma traduziremos as coisas a princípio. Bom, eu acho que é isso. Se eu não me engano, não estou esquecendo nada. Se ficou um pouco confuso, não fique preocupado. Nós vamos conversando a respeito dos pontos que talvez estejam um pouco obscuros. Aí nós vamos tratando ponto a ponto, conversando conforme nós formos lendo os textos. E eu vou ajudando vocês. Vocês podem me fazer as perguntas necessárias que eu vou responder à medida que for possível. Como eu disse, prestem atenção no verbo. Para você saber, quando você vê um verbo, o verbo deu, por exemplo, para você saber que quem deu alguma coisa a alguém, você não precisa saber nada a respeito de sujeito, você não precisa saber nada a respeito de objeto, de complemento de verbo, de objeto direto, objeto indireto. Pelo contexto da frase, prestando atenção ao verbo, você consegue deduzir quem foi que deu alguma coisa, quem é que recebeu, o que foi dado. Basicamente prestando atenção. É um pouco mais difícil, sim. Só que isso vai preparar a inteligência de vocês para possibilidades reais da língua. E esse é o nosso foco agora.
Então, vamos começar em breve a nossa leitura. E um grande abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau.